Já concluímos o primeiro semestre de 2025. Chegou aquele momento de darmos uma breve pausa para pensar as nossas leituras até agora e o que ainda virá por aí, com a tradicional tag dos 50%. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Livros e Books. Eu sou o Carlos e nesse vídeo eu trago a edição 2025 da tag dos 50%, que já é uma tradição dos canais literários do YouTube, em que a gente faz uma mini retrospectiva do que de melhor foi lido até o momento através de um questionário com 15 tópicos. Eu faço essa tag todos os anos. Para quem tiver curiosidade, os links para as edições dos anos anteriores estarão na caixa de descrição do vídeo. Mas antes de responder as perguntas, vamos dar um breve balanço. Para o meu padrão, eu estou lendo pouco esse ano, pelo menos em quantidade de títulos, mas até que estou conseguindo me manter dentro das metas planejadas no início do ano. Quem não viu o meu vídeo de metas e projetos para 2025, o link está aparecendo aqui nos cards e também estará disponível lá na caixa de descrição. E como eu tenho feito vídeos para praticamente todos os livros que eu li, os links para as resenhas específicas de cada um também estarão listados, além das minhas outras redes sociais, da minha lista de desejados e também para a compra dos livros que estiverem disponíveis na Amazon. Se você quiser comprar algum produto na Amazon, não precisa ser livros, né? Pode ser qualquer coisa. O importante é entrar no site através de um desses links e estar com o carrinho vazio. Dessa forma você não paga nada mais, porém a Amazon me repassa uma pequena comissão de venda que eu destino integralmente para alguma instituição de assistência social. E voltando à análise, pelo Scoob eu li até agora 23 livros, mas na verdade foram apenas 21. E mesmo assim um deles foi apenas a finalização, porque cerca de 90% dele foi lido ainda em 2024, que foi esse aqui, As Marcas do Cristo, que são em 2 volumes. O primeiro eu li em e-book, é uma biografia de São Paulo, e o segundo, que é esse aqui, é uma biografia do Martinho Lutero. E o intuito da obra é traçar um paralelo entre as vidas e as carreiras, né, digamos assim, de São Paulo e de Martinho Lutero, mostrando vários pontos em comum entre as crenças e a teologia dos dois, mas sob a ótica do Espiritismo. Então, eu li o primeiro, né, como eu disse, em e-book, quase todo, ainda em 2024, e só o segundo eu li completo esse ano. Mas por se tratar de um tema mais específico, né, eu achei que não faria sentido trazer para o canal, né, mas foram 2 leituras excelentes. E o outro título que deu uma confusão na contagem foi aqui, deixa eu pegar, Os Lusíadas, porque eu li nessa edição física, mas eu acompanhei a leitura em e-book, nessa edição de estudo, né, que está aparecendo aqui ao lado, em 2 volumes. Então, na realidade, eu li o mesmo livro 2 vezes. Então, esses 3 volumes podem ser considerados como uma única leitura, mas no Scoob eles aparecem separados. E é por isso que a contagem não bate. E dos 2 projetos que eu tenho atualmente em andamento, né, ambos estão ok. O primeiro é o livro presente, em que eu estou fazendo a leitura de livros que eu ganhei para que não fiquem parados na estante. E até agora, esse ano, eu li 4 títulos, devo começar o 5º em breve, e o que dá uma média de 1 a cada mês e meio, mais ou menos. E como é um projeto que não tem metas fixas, né, nem de títulos, nem de datas, eu acho que, né, o andamento dele está ok. Estou indo muito bem. E então o projeto continua agora no 2º semestre. E o segundo projeto é Os Venenos da Agatha Christie, em que eu estou lendo os títulos mencionados aqui nesse livro. São 8 títulos, eu já li 4, então também está ok, né? Faltam outros 4 agora para o 2º semestre. Já a minha meta dos 12 está um pouco atrasada.
né? Eu li apenas 4, estou na metade da leitura do 5º. Mas como os títulos que faltam não são tão volumosos, eu acredito que dará tempo, né? Mas também acho que não posso encaixar mais nada. E esse ano eu também pretendia iniciar um projeto de leitura de livros sobre o ciclo arturiano. Eu separei até um livro para isso, né? Esse aqui, Os Mistérios do Rei Arthur. Mas eu acredito que esse ficará mesmo para 2026. Vou tentar ainda iniciar a leitura esse ano, mas não estou mais contando, pelo menos com uma leitura concluída. Mas, né, tirando isso, está tudo certo. Vamos indo devagar e sempre, né? O importante é jamais abandonar a leitura. Então, vamos começar com as perguntas da tag. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu no primeiro semestre? E até o momento eu li vários livros excelentes, né? Alguns me surpreenderam bastante, mas um deles chegou assim ao nível de obra-prima. É o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Ele pode não ser o melhor livro da lista, né? É uma questão puramente pessoal, mas de todos os livros que eu li no conjunto, foi o que me proporcionou a leitura mais prazerosa. E eu gostei tanto desse livro, eu achei ele assim tão maravilhoso, que ele entrou para o meu top 3 dos livros nacionais, né? Ao lado do Tempo e o Vento e do Grande Sertão Veredas. Eu achei realmente esse livro fenomenal. Segunda pergunta: a melhor continuação que você leu no primeiro semestre? Continuação propriamente dita, eu não li nenhuma. Então eu vou indicar aqui O Fogo Morto, do José Lins do Rego, que mesmo não sendo continuação, ele faz parte, né, de uma série de 5 livros, chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar. Eu ainda não li nenhum dos anteriores, mas depois da maravilha que foi essa leitura, eu não vejo a hora de conhecer o restante da coleção. Um livro fantástico, que só reforçou o lugar que o José Lins do Rego já tinha, né, na minha lista de autores nacionais favoritos. Então, leitura também bem marcante. E como eu normalmente não acompanho o mercado editorial, as 2 próximas perguntas geralmente ficam sem resposta, né, todos os anos. A pergunta 3 é: qual o lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E para essa eu realmente não tenho resposta. Mas para a pergunta 4, o livro mais aguardado do segundo semestre, eu respondo que é o Círculo dos Dias, né, o novo do Ken Follett. Nem sei se o título será esse, porque o livro ainda não foi lançado, mas quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Ken Follett, especialmente das ficções históricas dele, e eu estou bem curioso em conhecer esse novo trabalho, né? Ainda mais sendo sobre um dos locais mais enigmáticos do mundo, né? O Círculo de Pedras de Stonehenge, do qual nada se sabe com certeza, e eu quero ver então o que o Follett fará com esse quase nada, né? Aqui no Brasil o livro ainda não foi anunciado, mas sai em setembro lá fora, se eu não estou enganado. Mas, de qualquer forma, né, esse ano não tem mais condições. Será leitura apenas para o ano que vem. A quinta pergunta é: o livro que mais te decepcionou esse ano? E, na verdade, eu não posso dizer que foi uma decepção, porque eu já não tinha mesmo perspectiva de gostar dele, mesmo sendo um autor consagrado e com uma imensa legião de admiradores, mas que a mim nunca interessou, nem mesmo seus livros mais famosos. Então, quanto mais esse, né, que nem os fãs e até mesmo o próprio autor consideram uma obra menor. Eu falo do Haruki Murakami e desse livro, que traz as 2 primeiras novelas do autor, Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973. E eu digo que não foi decepção, porque eu realmente achei um livro interessante, fiquei preso na narrativa, no desenrolar das 2 histórias, mas eu achei uma coisa muito prosaica, né? As situações, as dúvidas, os questionamentos de jovens procurando seu lugar no mundo, que poderiam até me empolgar na juventude,
Mas hoje em dia, na minha idade, né, por tudo que eu já passei na vida, são questionamentos que já não fazem mais muito sentido, né? Então foi quase como ler um livro jovem adulto, né? Muito melhor escrito, né, é verdade, mas que deixa aquela sensação de leitura meia boca. Não é ruim, né, longe disso, apenas não é por meu gosto. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. E até agora, 2025, está sendo um ano de muitas e gratas surpresas literárias, mas eu deixo como resposta o Nós, do Evgeny Zamyatin, um livro da década de 20, dos primórdios da implantação do comunismo, do surgimento da União Soviética, e que já mostrava muito do rumo que o país tomaria nos anos seguintes, só que ambientado em um futuro distante, né, pós uma nova e aniquiladora guerra mundial. E eu esperava uma distopia mais fantasiosa, né, numa linguagem bastante metafórica, subjetiva, mais truncada. Uma leitura pesada, como o 1984, do Orwell, por exemplo. E não foi nada disso. Foi um livro muito fácil de ler, de acompanhar. O desenrolar da história é muito interessante e fica nítida, né, a influência dele nas distopias que se tornariam clássicas no futuro. É um livro que é um verdadeiro precursor de um gênero. Então gostei demais e é por isso que ele figura aqui como a grande surpresa literária do ano, pelo menos até agora. E a questão número 7 é o novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E a resposta é a segunda opção, uma autora que eu conheci recentemente, né, porque o livro já tem mais de 100 anos. Eu acabei a leitura dele esses dias, é o Kristin Lavransdatter, e a autora dele é a norueguesa Sigrid Undset. E tudo que eu puder dizer desse livro é pouco, né? A escrita dessa mulher é absurdamente boa. Não foi à toa que ela foi uma das primeiras mulheres a ser laureada com o Nobel de Literatura, numa época em que o Nobel era realmente dado a autores dignos desse reconhecimento pelos seus méritos literários. Infelizmente, apesar de ser uma das maiores autoras do seu país, a obra da Sigrid é praticamente desconhecida por aqui, o que é uma pena, porque eu fiquei com bastante vontade de conhecer outros livros dela. Sobre esse aqui eu ainda não fiz vídeo, mas deve sair em breve e aí a gente conversa mais. Aliás, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita esse momento para fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações para receber os alertas dos novos vídeos, ok? A pergunta 8 é: qual meu crush literário mais recente? Como eu sempre digo, eu já estou um pouco velho para ter quedinha por personagem literário, então essa eu passo. Mas a questão 9 é: seu personagem favorito mais recente? E essa foi bem difícil, porque foi um semestre cheio de personagens memoráveis, mas uma personagem que muito me marcou não é ficcional, é a Azar Nafisi, autora do Lendo Lolita em Teherã. Esse livro foi bastante falado alguns anos atrás, mas agora, em que, por conta dos recentes conflitos com Israel, o Irã voltou a ser destaque nos noticiários, ele volta a chamar a atenção para as dificuldades de viver sob um regime extremamente autoritário, teocrático, especialmente para as mulheres. E se para as mulheres simples, sem instrução, criadas para o casamento e submissas ao marido, já é difícil, imaginem para uma professora universitária apaixonada pela literatura ocidental, que de um momento para o outro se vê impedida não só de lecionar, mas de ler as suas obras favoritas, que agora estão proibidas, como o Lolita, por exemplo. E desafiando o regime, ela monta um curso clandestino de literatura em seu próprio apartamento, com as suas alunas mais dedicadas, e cada uma com a sua própria personalidade, problemas pessoais.
E juntas, elas buscam na leitura dos grandes clássicos, né, a coragem e a determinação para enfrentarem a sua dura realidade. Então é um livro fantástico que mostra como a realidade muitas vezes é mais dura do que retratada na ficção. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E da mesma forma que a questão anterior, foi uma obra de não ficção. Primeiro Mataram Meu Pai, de Leung-Ung. Esse foi um livro que caiu de paraquedas na minha lista de leituras e foi uma das mais marcantes do ano. É o relato de uma cambojana que conta em detalhes o horror que foi a ditadura no Camboja na década de 70, quando ela era uma criança, e que foi uma coisa tão horrorosa que exterminou 1/4 da população, jogando o país numa situação social e econômica equivalente à Idade Média. E é um fato que a gente, né, quase não tem conhecimento, está caindo no esquecimento. Então é importante, né, que obras como essa mantenham essas situações vivas na nossa mente, né, para que elas não aconteçam novamente. É um livro impactante, doloroso, é daqueles que não deixam o leitor incólume. Tem filme também, dirigido pela Angelina Jolie, que é muito fiel, mas ainda assim eu recomendo a leitura do livro. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aqui a resposta geralmente é de um livro mais leve, às vezes com teor humorístico, mas a minha resposta será bem original. O livro que mais me deixou feliz nesse primeiro semestre foi Os Lusíadas, do Luís de Camões. E eu explico, né? Eu não fiquei feliz porque eu fiquei maluco de achar que é um livro engraçado, ou porque o livro é engraçado, mas porque eu me senti ao mesmo tempo vitorioso ao terminar essa leitura, né, que tem fama de ser difícil, realmente é, e terminei também deslumbrado com a beleza desse poema épico e com a capacidade do Camões de brincar com a nossa língua e com ela construir um poema desse nível. É uma coisa realmente de nos deixar de queixo caído, que faz a gente perceber a grandiosidade da língua portuguesa, que nos dá o orgulho de sermos falantes dela. Esse provavelmente será o próximo vídeo do canal, então aguardem minhas considerações com mais detalhes. A pergunta número 12 é: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu no primeiro semestre? Nesse semestre eu assisti a poucas adaptações, mas 3 delas se destacaram, todas belíssimas, e foi difícil escolher uma. Eu gostei muito da segunda parte de Duna, que transpôs para a tela com maestria o universo criado pelo Frank Herbert. Uma outra adaptação belíssima visualmente e bastante fiel ao livro foi Conclave, que teve a sorte de sair pouco antes do Conclave real, mas independentemente disso, eu achei um filme espetacular e uma excelente adaptação. Mas o meu voto fica com a série O Leopardo, uma série italiana adaptada aqui do livro do Lampedusa. É uma série que não é tão fiel ao livro. A adaptação de 1963 ainda é imbatível nesse aspecto, porque é um livro fininho, né? Então adaptar ele para uma série tem que ter mais coisas, né? Tem que ter acréscimos. Mas esses acréscimos que a série traz são perfeitamente integrados à história, aos personagens aqui do livro original, além de ser visualmente espetacular. Eu recomendo as 2 adaptações, mas não deixem de ler o livro, que é uma obra-prima inquestionável. Questão 13 é: qual a sua resenha favorita desse primeiro semestre? Eu vou dar uma roubada, porque não foi uma resenha, mas um projeto que eu já queria fazer há tempos, de leitura de livros brasileiros que nos ajudem a entender melhor como o nosso povo se formou, como foi criada a nossa identidade nacional, né, apesar da enorme diversidade que nós temos em todos os sentidos.
Então, nessa primeira edição, eu falei de obras fantásticas, como os que eu já citei, o Fogo Morto, o Vivo Povo Brasileiro. Mostrei algumas obras do Altran Dourado e trouxe também um dos livros mais polêmicos da nossa literatura, o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Um livro clássico que hoje em dia está meio no ostracismo aí, mas é um livro que traz questões assim bem interessantes. E o que não falta na nossa literatura, né, são obras nesse sentido, né, que são tantas que fica até difícil escolher, e eu já estou ansioso para dar continuidade a esse projeto no ano que vem. E a pergunta 14 é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse semestre? Como sempre, esse semestre foi praticamente zerado de compras. Eu comprei apenas um livro, então é ele que eu tenho que mostrar. É o Cancioneiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que é até bem bonito, né? É um livro ilustrado, tem algumas fotos. Quando a gente quer, a gente nunca acha, né, gente? Aqui, ó. Tem algumas fotos. Eu gosto muito dessa capa, né? Mas também não é, né, uma edição nada de especial, visualmente falando, né? Já o livro ganhado, eu gostei muito dessa edição do A Leste do Éden, do John Steinbeck. Também é um livro que não tem nada de especial, mas eu acho essa capa, né, esse padrão que a editora está usando para os livros do Steinbeck, todos na mesma padronagem, eu acho essa capa muito bonita e bastante chamativa, né? Então esse é um livro que deve ficar para leitura do ano que vem. E a última pergunta é: qual livro você precisa ou quer muito ler nesse segundo semestre? Essa pergunta é complicada de responder, porque a gente sempre quer ler tudo da nossa infinita lista de leituras, mas dos livros que eu separei para leitura esse ano, um dos que eu estou mais curioso é O Mistério de Edwin Drood, do Dickens. Só por ser Dickens, né, já é um bom motivo para querer ler, mas esse aqui, além de ser um livro mais desconhecido do autor, o último que ele escreveu, ele ainda tem a fama de ser uma obra inacabada. Mas aqui nessa edição consta a informação, né? Versão concluída pelo próprio autor. Então esse é um livro que eu estou bem interessado em conhecer e já está separado para o Victober, né? O mês das leituras vitorianas. Então em outubro a gente desvenda esse mistério e conversa sobre ele. Mas ele não é o único que eu quero ler até o final do ano, né? Tenho muita coisa ainda separada para ler, né? Tem Balzac, tem Stefan Zweig, tem Jack London, tem bastante coisa boa. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Essa foi a tag dos 50%, edição 2025. Se você tem canal, também fez vídeo com as suas respostas, deixe o link nos comentários para que eu possa ir lá conferir. E se não tem, mesmo assim, fique à vontade para responder aí nos comentários. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam da curtida. Continuem acompanhando o canal para, né, continuarmos conversando sobre livros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.